Muito bom dia a todos, sejam bem-vindos a este programa Algo a Mais, quarta-feiras do sofá. E hoje nós vamos falar sobre um papo bem bacana, nós vamos falar sobre críticas e pessoas invasivas, como lidar. Estamos aqui com o doutor Guilherme Menegon, que é psiquiatra. Vamos entender um pouquinho sobre como tudo interfere na nossa vida. Hoje a Rosângela Matos, infelizmente, não pôde estar presente. Essas mudanças de tempo que acabam acometendo tantas pessoas com gripes e afins, então a gente realmente hoje tem a grande presença do Dr. Guilherme e do Casca, com muita música boa. Então fica conosco, o programa Algo a Mais está no ar. Hey! Hey! Down, 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 down. Eu lembro da moça bonita da praia de Boa Viagem, a moça no meio da tarde de um domingo azul. Azul era bela e biju era bela da tarde, seus olhos azuis como a tarde, na tarde de um domingo azul, a bela e biju. Tudo bem, Casca? Que maravilha iniciar um programa em alto astral. Olha, te agradeço por estar aqui mais uma quarta-feira do sofá. E eu que agradeço, boa noite a todos que estão nos acompanhando, boa noite ao nosso convidado, boa noite, Laura. É um prazer estar no programa de vocês. Maravilha, maravilha, Casca. E nós aqui, antes de iniciar esse papo, até eu já vou aproveitar para dar as boas-vindas ao Dr. Guilherme. Seja muito bem-vindo, doutor. Muito obrigado pelo convite. É isso aí. Boa noite, Casca, Laura. É isso aí. E hoje nós vamos falar sobre esse tema que ele é tão importante na vida das pessoas. Às vezes as pessoas carregam coisas que elas não compreendem que pode ser externo isso mas a gente vai conversar e vai desenvolver todo esse assunto. Antes de começar eu gostaria de agradecer a todos os nossos patrocinadores que fazem com que esse programa Algo a Mais aconteça de segunda a sexta-feira, de segunda, terça, quinta e sexta, 10h30 da manhã ao vivo, e nas quartas-feiras do sofá é sempre às 21 horas. Então a Lojas Regla, a maior multimarcas do sul do país, vestindo toda a família com as melhores marcas do mercado. E eu aqui visto Regla nos programas Algo a Mais. Ao Prana Energia Vital, levando terapias para a tua vida. Ao Sicredi, gente que coopera, cresce. Ao RP Mercados, um carro novo para chamar de seu. Lembrando dessa super promoção de 10 anos do RP, a cada R$100 em compras, você recebe um cupom para concorrer a um carro 0 km. E lembrando que está no finalzinho, o sorteio está próximo. Ao Restaurante Mascaron, gastronomia caseira e um cenário que conta histórias. E além do restaurante, que é fantástico, a gente encontra a Cantina Mascaron com muitos produtos especiais, os vinhos, licores e aqui até nós brindamos, Casca? Aproveitamos um pouquinho do... Eu brindo sozinho, enquanto tu fala eu vou brindando sozinho, depois a gente brinda em conjunto. É isso aí. Saúde pra todo mundo que tá em casa aí, né? É isso aí. Ultimamente nós precisamos bastante de saúde, né? De saúde, então, pensando em homenagem à saúde, a gente brinda. Nessas noites frias, como ajuda um vinhozinho também, né? Pra quem vinhozinho... gosta, Pra quem gosta, e tem que aproveitar. Pinhãozinho, né? O pinhão. Pinhãozinho em cima do fogão a lenha e um vinhozinho. É isso aí. Meu Deus. E a Ateliê do Pano. Decoração, enxovais, patchwork, além de uma loja incrível esperando por você aqui na Borges de Medeiros. E agora, pessoal, vamos iniciar esse papo, Críticas e pessoas invasivas, como lidar. Então, doutor Guilherme, para começar, eu gostaria que o senhor se apresentasse para o pessoal de casa, para quem ainda não conhece, enfim. Tá bem. Bom, boa noite a todos. Boa noite. Eu sou médico psiquiatra, sou psiquiatra da infância e adolescência, atendo todas as faixas etárias, mas essas são as áreas que eu atendo mais.
e atendo um pouquinho de psicoterapia, mas hoje trabalho mais no consultório. Isso aí, doutor Guilherme. Então, entendendo um pouquinho do nosso tema, né? Uhum. Nós te propomos esse tema para que pudesse vir falar. Então, aqui, o que a gente pode começar pontuando? Tá bem. Não, fiquei pensando muito quando recebi o convite, não tinha muito o que preparar, assim, né? Não era, sou mais acostumado a falar sobre transtornos, enfim, que é o que acaba aparecendo mais. Mas eu me lembrei, quando estava na faculdade ainda, de um livro de psicoterapia que eu folhei, e tinha uma frase de um psicólogo americano, William James, e a frase dizia mais ou menos assim, que quando duas pessoas se encontram, na verdade são pelo menos 6 pessoas que se encontram. É a pessoa que tu acha que tu é, a forma como tu te enxerga, a forma como o outro te enxerga e a forma como tu realmente é, né? Sim. Então, na verdade, o encontro de duas pessoas é bem complexo, né? São muitas coisas que estão em jogo, assim, né? E se a gente for tentar simplificar um pouquinho dentro dessa frase, assim, né? A gente também precisa, para começar a refletir um pouco sobre crítica, sobre pessoas invasivas, a gente tem que ver assim qual dessas partes que está contando mais naquele relacionamento, naquela interação que a gente está tendo com a outra pessoa, assim, né? E para a gente também poder começar a ter uma noção, porque quando a gente recebe uma crítica, né, o pessoal diz, não, mas é uma crítica construtiva. Porém, depende como soa na vida da pessoa, na sua realidade, isso pode causar algo que não é legal. Então, crítica, existe construtiva? Assim, ó, normalmente a gente fala de crítica quando está falando de algum ponto negativo, assim, né? E pontos negativos todos nós temos, né? Só que depende muito se a gente está ciente de quais são os nossos pontos negativos, isso é uma coisa importante, e também conta muito a forma e o momento como a outra pessoa também está colocando isso, assim, tá? Sei lá, para tentar dar um exemplo mais extremo, num tratamento de psicoterapia, a gente aborda os pontos negativos, os nossos pontos negativos, os pontos negativos da pessoa. Mas há um treinamento, né? E tem um conceito, quando a gente fala de terapia de orientação analítica, conceito de timing, que é assim, a forma, mas principalmente o momento de dizer determinada coisa para determinado paciente. Mas claro, né, as pessoas não são todas as pessoas que têm treinamento em psicoterapia para saber o momento certo de dizer determinadas coisas. Então, assim, não tem uma resposta exata para o que tu me perguntou, mas eu acho que sim, acho que as críticas daqui a pouco podem ser construtivas, mas é muito delicado a gente se sentir na rua, assim, né, numa relação casual, na responsabilidade ou até com todas as condições para fazer isso. Nós técnicos, às vezes no consultório, quando temos que falar uma coisa, a gente, bom, tá, eu acho que esse é o momento de dizer desta forma esta coisa, e às vezes não dá certo mesmo assim, né? Tu vê, né, doutor? Te ouvindo falar, precisa ter todo um ambiente preparado para dizer, eu acho que agora é o momento de questionar sobre tal coisa, de ver se a pessoa realmente ela se deu por conta do que ela está passando dentro dessa possibilidade, né, dessa questão que ela está vivendo. Mas às vezes também é diante de uma crítica, de um comentário, né, da pessoa chegar e dizer assim, tá, mas olha só, tu tem que te ligar nisso, nisso e naquilo, que isso bate de frente na pessoa e faz ela se sentir mal, e às vezes isso é um motivador para ela buscar um tratamento. Porque a crítica também tem essa coisa de dizer mais frontalmente para a pessoa uma coisa, né? Isso pode, né, levar a pessoa também daqui a pouco a sucumbir e tal, mas a gente
é dentro desses momentos em que a gente sucumbe e se sente mal, que a gente reflete um pouco mais sobre as coisas da nossa vida e, sei lá, daqui a pouco até busca uma ajuda, um tratamento para poder refletir, pensar um pouco melhor, se conhecer melhor, ver o que não tá legal, né? Porque agora, falando dessa maneira, a gente pode talvez entender que a dor, ela nos faz mudar, né? Então, isso faz com que eu vou procurar uma psicoterapia se realmente alguma coisa está me incomodando muito. Então, é esse o lado de que talvez me alerte, né, a partir de uma crítica que muitas vezes não é gostosa de ouvir, geralmente ela não é gostosa de ouvir, né? E, Casca, gosta de ser criticado, Casca? Adoro. Maravilha. Ano que vem vou me candidatar. Vou me candidatar a algum cargo eletivo para ver se eu recebo um pouco mais de crítica. Não tô brincando. Eu estava ouvindo a conversa e eu vou parafrasear agora Lyndon Bolsoni, nosso colega que participa do Ponto a Ponto, que ele tem uma frase que é genial, que vai de encontro ao que o doutor falou. Que é assim, no direito eles usam bastante essa frase, né? Existe a minha verdade, a sua verdade e a verdade verdadeira. Isso aí. Então, eu sempre costumo dizer isso que tanto em relacionamentos ou quando tu conhece alguma pessoa e tudo mais, é muito difícil tu ser tu 100%, né? Sempre tem um personagem ali, ou tu sempre esconde o que é menos bom. Não sei se existe essa frase, menos bom, né? Mas o que é... menos bom, não, desculpa, menos pior. Tu esconde o que é menos... Não, desculpa. Tu esconde o que é menos pior e tu mostra o que tu quer que a pessoa enxergue, né? Então, assim, eu acho que também na música também é um pouco disso. Por quê? Porque quando tem um show, uma banda, um evento, alguma coisa, tu sempre vai vender o que tu quer vender para a pessoa, o que tu quer que a pessoa enxergue, né? Então eu vivenciei bastante disso como produtor, as pessoas se passarem por pessoas que não são. Mandarem material, né? Fazer uma venda de um material, CD, DVD, essas coisas assim, com um material, ou querem passar, dar uma impressão de que são maiores do que são, ou são diferentes do que realmente são. Então eu vivenciei bastante disso mesmo, bastante. E normalmente essas pessoas que trabalham com arte, principalmente, não aceitam crítica. Então é bem difícil. Eu também sou artista, eu também sei que não é fácil aceitar críticas. Então não é tão simples assim. Eu acho que é mais fácil às vezes falar da gente do que falar da nossa profissão. Talvez. E a gente acaba entrando agora falando crítica, ok, a gente entendeu os lados, né? Tanto a questão de receber uma crítica, quanto dizer que ela dói realmente para quem recebe, para quem faz a crítica. Tem a sua verdade para fazer essa colocação, mas a gente precisa também entender o lado de pessoas invasivas. Doutor, eu penso que aqui, enquanto tu também que atende adolescentes, enfim, a gente sabe que se eles não se modularem a um certo padrão, eles não são aceitos. Então, vê-se que, às vezes, as pessoas querendo se colocar, né, se posicionar, fazendo com que as pessoas se modulem a elas, ou aquelas críticas que, por vezes, não têm fundamento, mas elas levam essa pessoa, encaminham isso para... Como tu vê esse lado, agora pedindo também, além da tua... por ser tua especialidade? Eu acho que um ponto bem importante quando a gente está falando de críticas, pessoas invasivas e tal, e também falando de adolescentes, a gente tem que falar também um pouco de respeito, né? Porque também, assim, até onde que eu tenho direito de chegar para uma outra pessoa e falar isso, assim, né? Então também tem que ver o tanto de questão de respeito. E aí pensando na frase que eu falei antes, que o Casca também falou, um pensamento parecido, assim, né? Bom, tem que ver como é que essa pessoa se enxerga, o quanto de espaço na mente dela tem para ela se olhar,
E às vezes esse espaço não existe, é muito para olhar para as outras pessoas. Todos nós olhamos os outros, comentamos sobre os outros, os grupos, a sociedade se forma através das fofocas, né? Enfim, isso é evolutivo também, né? Mas tem que ver assim o espaço que essa coisa está ocupando, e acho que vai muito para esses conceitos de respeito. Quando a gente está falando de adolescente, eu acho que é um pouquinho mais delicado, porque na adolescência tem muito, na vida inteira a gente vai se formando, mas na adolescência isso é muito mais forte, muito mais pulsante, assim, né? Tem muitas coisas se organizando. E quando a gente está confuso, às vezes alguém chegar e falar pode deixar as coisas mais confusas, né? Mas a gente tem que tomar muito cuidado, porque às vezes existem algumas simplificações que evitam de parar para pensar, né? A gente não vai entrar aqui, por exemplo, em questões de gênero, né, de orientação, talvez, né, não sei se era um pouco disso que tu estava pensando, mas acho que esse é um dos pontos, né? E às vezes algumas coisas acabam se resumindo muito nisso, e junta com as críticas e confunde ainda mais, mas a gente tem que pensar que a adolescência tem que ter alguns nortes, algumas coisas, né? Na vida tem algumas regras, né? Aí saindo um pouco dessa questão de gênero, né? Mas pensando assim nas organizações todas do adolescente, tem que ter adultos responsáveis que estejam guiando e colocando alguns limites, porque esses limites ainda não existem no adolescente, então tem que ter alguns norteadores, mas desde que não interfira em todo esse processo de autoconhecimento e de construção de identidade, assim, né? Tá certo, isso é bem, bem importante a gente estar... E realmente, quando eu fiz o questionamento, é porque existem vários tipos de grupos. E eu digo, e claro, como tu disseste, nem falando em relação a gênero, mas a gente sabe que se não tiver tal coisa, ou as meninas boazinhas, esses tempos aconteceu aqui um grande problema numa escola de Nova Prata, que eram as boazinhas e eram as descoladas. Então, e houveram grandes problemas, tanto com as crianças quanto com as famílias. Então, a gente sabe que tem esses perfis que às vezes tu te coloca, e se os pais não estão de olho, não tem uma visão do que está acontecendo com teu filho, por vezes estão ali fazendo cortes no pulso, fazendo cortes no meio das pernas, né, como já aconteceu, né, se torturando por situações que a gente, né, é complicado. Agora nós vamos para um breve intervalo comercial, mas a seguir a gente retorna para falar sobre críticas e pessoas invasivas, como lidar. Fica conosco. Opa! Isso aí né, Casca? Desculpa, nem te chamei. O assunto tá tão bom que eu até tinha esquecido que tem que trabalhar. Eu esqueci, mas depois nós vamos perguntar pro doutor se músico trabalha ou não. Isso aí. Vou fazer essa pergunta para ele depois. No woman, no cry. Não chore mais. Não chore mais. Quer investir o dinheiro para a realização dos seus sonhos e ainda concorrer a prêmios incríveis? Então participe da promoção Investir para Crescer da Sicredi Ibiraiaras RSMG, de 25 de fevereiro a 28 de novembro. Aplique seus recursos com a cooperativa, ajude a desenvolver a região e ainda concorra a motos, TVs, adegas, Alexas e iPhones. São 5 prêmios por agência, e quanto mais produtos de investimentos você usar, mais chances tem de ganhar. Promoção Investir para Crescer. No Sicredi, o seu investimento rende prêmios incríveis. Retire os seus cupons na sua agência para concorrer. Acesse sicredi.com.br/promoções e saiba mais. Sicredi, gente que coopera, cresce. Seres de luz, em busca da sua caminhada plena.
Terapias que fazem compreender, vivenciar, neutralizar e conectar-se à essência. Prana Energia Vital. Mascaron. Muito mais que um restaurante, uma harmonização entre rica gastronomia e experiência na degustação de vinhos e aperitivos. Almoce de terça a sexta em nosso buffet e o jantar é servido de sextas e sábados com à la carte. Restaurante Mascaron, gastronomia caseira em um cenário que conta histórias. RP Mercados 10 anos e você de carro novo. É isso aí, no aniversário de 10 anos do RP você concorre a um Fiat Mobi 0 km. Aproveite as ofertas do RP Mercados, guarde seus cupons e troque pelas cartelas. A cada R$100 em compras você já ganha um cupom para concorrer. RP Mercados, o nosso melhor é por você. Regla. Somos a maior multimarcas do sul do país. Vestimos toda a família com as melhores marcas do mercado. Na Regla tem. Uniaselv em Nova Prata. Os melhores planos para o seu futuro. Ateliê do Pano. Um espaço exclusivo com cursos completos, materiais e projetos necessários para desenvolver suas peças do início ao fim. Loja completa com peças exclusivas em patchwork, bonecos, enxovais para bebês e decorações. Comercializamos projetos, tecidos e aviamentos em geral. Na Avenida Borges de Medeiros, 969B, em Nova Prata, próxima a UX. Pode continuar, Casca. Adoro essas músicas. Opa, mas então eu vamos continuar. Adoro essas músicas. Minha vida, meus mortos, meus caminhos tortos, meu sangue latino. E o que me importa é não estar. É não estar. E o que me importa é não estar vencido. Muito bem, Casca, muito obrigada. Secos e Que Molhados maravilha. é uma das bandas que eu acompanho muito, assim, acompanhava, no caso, procuro muito material, é muito gostoso. Grande música Ney de Mato Grosso. Música de Tava em qualidade. Porto Alegre aí, É, né, né? esse ano. É um É gênio, isso né? aí, é Mais isso um aí. gênio da música brasileira. É isso aí. E detalhe, só falando, não tem nada a ver com o programa, mas já aproveitando a oportunidade, Ney Mato Grosso é um dos maiores compositores que tem mais músicas gravadas, sucessos, né? Que fizeram sucesso na voz de outras pessoas que às vezes tu canta e nem sabe que é Ney Mato Grosso. É Tá? isso aí. Pois é, mas muito bom, né? Muito bom. Obrigado a Ney Mato Grosso. É isso aí, porque nos presenteia momentos como esse também, E né? detalhe, um dos caras mais criticados da história da música também. E incrível. Exatamente, Nossa, já que tinha críticas, né? ele é completo. É, e ele é um artista completo, né? Artista completo. Um artista E completo. não dá bola pra críticas. É isso aí. Na realidade, eu acredito, Casca, agora a gente falando, que quando a gente pega a crítica, porque ela dói, é como o doutor coloca aqui, que
tem que saber como chegar no momento certo para falar, né? Então, poxa, alinhei o campo, ou cheguei de sopetão e dei um soco, né? Porque eu digo que a palavra, ela vem como, né? Às vezes as palavras valem mais do que realmente algo que a gente acaba fazendo, né? Agindo contra a pessoa. Então, mas se a gente souber pegar toda a crítica que chega, qual é o lado que eu posso trabalhar ela, né? O que eu posso fazer de diferente, já que chegou? Se chegou é porque alguém percebeu que isso não tá legal, né? Então, claro que a gente fala aqui sobre a questão de como talvez fazer essa crítica, de como, porque crítica construtiva, desde que tu construa, né? Porque nem sempre ela realmente chega para a construção. Então, mas a gente voltando para esse papo e falando sobre crítica, as pessoas invasivas, né? Como lidar? Porque a gente entende que o pessoas invasivas é algo muito grande, né? Aqui até eu puxei um gancho para o doutor que atende muito adolescentes, né? Falando sobre até a formação do adolescente, quando ele recebe muito essa questão de que se tu não é, né, de tal forma, tu não pode. Então, pessoas que fazem, que modulam de uma forma ou outra, elas fazem com que tu faça o que elas querem, né? Então tem esse lado. Agora a gente tem um outro lado também, falando em casais, né? Então vamos entender um pouquinho de como quando a gente percebe que algo externo entra pro casal, doutor. E aí a gente acaba tendo muitas situações de famílias que não estão andando numa forma tranquila pelo fato de que a sogra vem e né, fala pro filho, olha, ela não é boa porque ela não tá fazendo isso, não tá fazendo aquilo. Então a gente começa a ver que o ruído externo entra pra família. E aí o que a gente acaba podendo entender numa situação como essa? Eu acho que é muito... Isso é um dos grandes problemas dos casais, né? Principalmente as interferências das famílias. Às vezes não é nem a família falando naquele momento, às vezes é a família internalizada que a gente tem, assim, sim, né? Bom, quando a gente se une com outra pessoa, eu tenho todos os meus moldes, a outra pessoa tem todos os moldes dela, assim, né? Junto os dois, vai ter coisas que não vai casar, né? Não vai estar bem. E aí, bom, depende da força do casal, do quanto de vontade que as duas pessoas vão ter de estar juntos, de construir aquilo, de aparar aí as arestas e poder chegar num lugar comum. Então isso faz parte da vida do casal, assim, né? É que por vezes, doutora, a gente acaba recebendo essas informações, a gente sai daquele mundo tranquilo, feliz. Talvez tu comece a olhar para situações da tua família com outros olhos, sendo que talvez trabalhando então, até para que as pessoas não ajam de impulso, porque a gente sabe que quando recebe uma crítica de fora, acaba levando para dentro de casa, aquilo toma uma proporção muito maior. Então, até para as pessoas, talvez uma dica para as pessoas poderem ver essas ações, porque é muito triste, por vezes, por algo que é de fora, né, falar tão alto em algo que já é construído, por exemplo, uma família. Eu acho que quando fica persistente e sistemático, é uma das principais causas de busca de tratamento pelos casais, assim, né? Porque às vezes, né, se é sistemático, acaba atrapalhando muito, né, o funcionamento, né, dos casais, das famílias e tal. Mas é uma coisa que faz parte, né? Todos nós casados passamos por isso em graus diferentes, em momentos diferentes, e às vezes isso gera uma crise no casal e precisa de uma ajuda, né? Mas também faz parte, se a gente for pensar assim no desenvolvimento individual como indivíduos e no desenvolvimento da família, assim, né? Que essas coisas aos poucos possam se organizar com ajudas ou não, assim, né? De colocar as coisas nos seus lugares, assim, né? De se conhecer, de se conseguir colocar alguns limites nas coisas que precisam de limites, assim, né? Que bom, se daqui a pouco a forma como eu enxergo o mundo bate muito de frente com a pessoa com quem eu tô me relacionando, bom, daqui a pouco esse relacionamento não vai adiante, né? Cada um vai para um lado, assim. Se a gente não consegue criar minimamente, né,
um consenso, assim, né? E isso não é fácil, por isso que existem todas as ajudas mesmo, né? E é bacana a gente falar um pouquinho mais sobre esse lado de buscar ajuda. Se realmente... E também de que isso é normal, né? Sim, é sim. normal de acontecer isto, né? Mas que também faz parte de achar jeitos de lidar. E um dos jeitos de lidar é que, bom, se isso está causando prejuízos sistemáticos, né? Sim. Buscar ajuda é uma coisa... Sim, Os tratamentos tão de casal natural. costumam ser breves, inclusive, Sim. assim, né? Não, com certeza, e é tão natural, é normalizar isso, porque se está à disposição, por que não fazer, né? Então, se tem algo que incomoda. Casca, Não, eu fiquei com uma dúvida aqui. Sim. Gostaria de fazer uma pergunta para o doutor, que eu acho que é uma pergunta que muita gente vai usar essa resposta para benefícios próprios. Quando o casal tem filhos... então assim, ó, tu diz, meu amigo tem filhos... Ah, verdade. Não, mas eu conheço várias pessoas, eu tenho certeza que todo mundo que está em casa conhece uma pessoa que se encaixa nesse perfil que eu vou dizer. O casal tem filhos e aí se separa. E tanto o homem vai morar ou casa com outra mulher, e a mulher casa com outro homem, enfim, né? Arrumam outros parceiros. E aí começa aquela história. Ó, a criança vai passar férias na casa do pai e o pai diz: aquele cara que a tua mãe arrumou lá não serve. Não escuta o que ele diz, porque, assim, ó, faz o que eu falo, não o que ele fala, e vice-versa. Isso na construção de uma criança, né, no psicológico, qual o estrago que isso faz na cabeça de um adolescente, mas principalmente de uma criança que está em formação. Muito bem colocado, Casca. O estrago que a gente pode imaginar de uma mente em formação, um cérebro em desenvolvimento, num ambiente completamente instável, hostil, né, sem um norte organizado, assim, né? É muito comum nesses casos que a gente tenha saídas para coisas mais nocivas, assim, né? Porque, assim, se a gente está pensando numa coisa que é comum de a gente saber, que na adolescência a gente constrói a identidade através também de coisas concretas na busca por grupos, assim, né? Mas a gente sabe que pode voltar para casa, assim, que em casa é seguro, é tranquilo, a gente pode voltar. Agora, se a gente não tem uma casa que é segura, que é tranquila, assim, né? Que é um lugar que pode nos acolher, que é hostil, que a gente vai estar tendo que lidar com problemas que não são nossos, assim, pensando numa criança, um adolescente lidando com o conflito dos pais, assim, né? É óbvio que a criança ou vai se recolher muito, né, e vai se isolar e vai ter problemas, ou vai sair de casa, entre aspas, e buscar grupos que daqui a pouco os pais nem vão estar ligados e tal. Agora, isso é um grande problema, porque casais que ficam nesses conflitos muito grandes, assim, né, acabam focando muito mais nas questões pessoais e não pensam no seu filho, né? Não que seja fácil, é óbvio, se o casal se separa é porque tem problemas muito sérios, mas se não conseguem minimamente conversar sobre as questões relacionadas ao filho, né? Se não conseguem dar um passo para trás em benefício do filho, né? E só conseguem olhar a si, vai ter problemas outros, né? E isso não tem remédio, não tem psiquiatra, né? Tem formas de obter ajuda, mas também tem que ter vontade de querer mudar, né? Mas é um... E pra gente, assim, Casca, eu achei bem bacana a tua colocação, porque quantas pessoas passam por isso diariamente, que são ou casais que convivem juntos, e aí tu ouve a mãe falando, não, porque o teu pai, né, ele sabe que ele não vai fazer isso pra ti. Ah, porque a tua mãe, ela não tem tal, enfim, né? Então são críticas diárias entre o casal, né? E aí tudo que passa pelo filho que não tem nada a ver com a situação, e mesmo casais que já acabaram, né, no divórcio e tudo mais, e aí, tu vai lá com a tua mãe, tu cuida de tal coisa, então, imagina... Realmente, onde seria o berço, o lugar de, poxa, eu preciso cuidar disso, é o momento em que acaba... Porque eu ia dizer o seguinte, que, por exemplo, minha filha são pequenas, a minha filha e a tua filha têm quase a mesma idade, né? Não, tem a mesma idade. Então elas estão numa fase em que muitas vezes elas se espelham em atitudes, não só em palavras, né? Então eu vejo muito da minha filha que às vezes ela não ouve tanto o que eu falo, mas ela repete o que eu faço.
Então, Mas assim, sim. imagina quando tu não tem esse senso, essa noção de autoridade, né? Aí a mãe pede para fazer uma coisa, o pai desautoriza. Ou o pai diz uma coisa e o padrasto, enfim, ou o namorado da mãe desautoriza. Ela vai confiar em quem? Ela vai repetir os passos de quem, né? Ela vai se espelhar em quem? Eu acho que fica uma confusão meio complexa, Então, né? isso a gente vê que são questões mal resolvidas de um casal, onde tem esse lado de que afeta diretamente os filhos e como isso não é saudável, né? E assim, sempre vai ter um grupo que vai acolher. Ou é aquele adolescente que vai se recolher e vai ficar completamente isolado, abusar de eletrônicos, ficar vivendo no mundo dele, que é um grupo também, né? Ou vai ser acolhido por outro grupo. Só que daí os pais vão perder completamente a condição. Já é difícil nos adolescentes de a gente guiar eles para um grupo que seja saudável, assim, né? Mas aí os pais perdem completamente a possibilidade disso, assim, né? Aí depois a gente tem problemas bem mais sérios depois, né? Mas aí a gente sempre vai estar lidando com consequências, né? E isso que tu falou, palavra não adianta nada. Não adianta discursinho, nem para criança, nem para adolescente, nem para adulto, assim, né? Tem que dar o exemplo. É exemplo. Exato. Então, para ver como tudo isso realmente faz parte, e o nosso papo tá bem bacana. Agora, né, Casca? A gente vai pegar a viola e continuar. Só não me critiquem, por favor. Sem críticas. Se desafinar sem críticas, por favor. Então vamos lá. I can see clearly now, the rain is gone. I can see all obstacles in my way. All of the dark clouds that had me blind. Gonna be a bright and shiny day. Gonna be a bright and shiny day. Seres de luz, em busca da sua caminhada plena. Terapias que fazem compreender, vivenciar, neutralizar e conectar-se à essência. Prana Energia Vital. RP Mercados 10 anos e você de carro novo. É isso aí, no aniversário de 10 anos do RP você concorre a um Fiat Mobi 0 km. Aproveite as ofertas do RP Mercados, guarde seus cupons e troque pelas cartelas. A cada R$100 em compras você já ganha um cupom para concorrer. RP Mercados, o nosso melhor é por você. Atelier do Pano, um espaço exclusivo com cursos completos, materiais e projetos necessários para desenvolver suas peças do início ao fim. Loja completa com peças exclusivas em patchwork, bonecos, enxovais para bebês e decorações. Comercializamos projetos, tecidos e aviamentos em geral. Na Avenida Borges de Medeiros, 969B, em Nova Prata, próxima a UX. Quer investir o dinheiro para a realização dos seus sonhos e ainda concorrer a prêmios incríveis? Então participe da promoção Investir para Crescer da Sicredi Ibiraiaras RSMG, de 25 de fevereiro a 28 de novembro. Aplique seus recursos com a cooperativa, ajude a desenvolver a região e ainda concorra a motos, TVs, adegas, Alexas e iPhones. São 5 prêmios por agência e quanto mais produtos de investimentos você usar, mais chances tem de ganhar. Promoção Investir para Crescer. No Sicredi, o seu investimento rende prêmios incríveis. Retire os seus cupons na sua agência para concorrer. Acesse sicredi.com.br/promoções e saiba mais. Sicredi, gente que coopera, cresce. Uniaselv em Nova Prata, os melhores planos para o seu futuro.
Somos a maior multimarcas do sul do país. Vestimos toda a família com as melhores marcas do mercado. Na Regla tem. Mascaron. Muito mais que um restaurante, uma harmonização entre rica gastronomia e experiência na degustação de vinhos e aperitivos. Almoce de terça a sexta em nosso buffet e o jantar é servido de sextas e sábados com à la carte. Restaurante Mascaron, gastronomia caseira em um cenário que conta histórias. Muito bem, Casca. Então estamos de volta com o programa Algo a Mais desta noite, falando sobre críticas e pessoas invasivas, como lidar. Também quando a gente recebe toda essa crítica, toda essa questão, assim, como a gente deve também, né, saber lidar com isso, porque complica, né? Nem tudo chega de uma forma tão leve para nós. Até situações do dia a dia que ninguém falou nada, mas que a gente se toca, a gente se dá por conta e como, né, a gente pode fazer diferente. Mas antes de continuar com o nosso papo, gostaria de agradecer mais uma vez os nossos patrocinadores que fazem com que esse programa aconteça. Ao Ateliê do Pano, ao Restaurante e Cantina Mascaron, ao RP Mercados, ao Sicredi, ao Prana Energia Vital e a Lojas Regla. Então agora, voltando com esse papo, a gente começa a entender sobre a questão da crítica, das pessoas invasivas. A gente recebe, por vezes, talvez, críticas que talvez não caberiam a nós, ou fazem parte de um relacionamento, de uma amizade, de um casal, e aí a gente precisa entender o que é nosso e o que é do outro. Então, doutor, como a gente pode levar para esse lado essa colocação? Levar o que é meu e deixar o que é do outro. Bah, isso aí é uma questão bem complicada, assim, né? E se a gente for pegar essa frase, assim, que a gente falou mais no início do programa, né? Acho que tem que ver o quanto que naquele momento cada um dos espaços está ocupando, assim, né? Como é que a gente está se enxergando, como é que o outro está nos enxergando e aquilo que de fato a gente conhece daquilo que a gente de fato é. Aí tem uma outra frase de impacto, que é uma frase daí do Freud, que o Freud dizia que a criança é o pai do homem, né? Então, para ressaltar assim, a importância que as experiências infantis têm na formação da nossa personalidade, né? Então, às vezes, a gente está num relacionamento adulto, sendo adulto, interagindo com outro adulto, mas daqui a pouco a gente está, sem se dar conta, muitas vezes, enxergando a outra pessoa num papel de alguém do nosso passado, assim, né? E aí, isso fica muito turvo, muito confuso, e às vezes a gente precisa de muito tempo de terapia para conseguir separar um pouco mais as coisas, assim, né? Então, eu acho que quanto mais a gente souber quem a gente é na realidade, com os nossos pontos negativos, com as coisas que de fato a gente consegue fazer bem, conseguindo confiar no nosso taco, quanto mais a gente se aproximar disso,
mais espaço entre a forma como a gente se enxerga, como o outro nos enxerga e como a gente de fato é, quanto mais a gente souber quem a gente de fato é, quanto mais a nossa identidade estiver integrada e a gente souber de fato quem a gente é, mais vai ficar fácil de a gente separar essas coisas, né? A terapia é uma das formas, mas não necessariamente isso a gente precisa para se conhecer melhor. Pois né? é, então, de novo, né? Porque novamente bate a palavra autoconhecimento. Porque é ao lado de que o que realmente é meu, o que realmente eu faço quando acontece isso, o que eu costumo. Então, Casca, porque é uma palavrinha meia triste de ouvir toda vez aqui nos programas Algo a Mais, ela é falada diversas vezes, em diversos momentos, porque autoconhecimento transforma. E, Casca, como é que tu vê o autoconhecimento? Tu tem esse autoconhecimento? Olha, eu costumo dizer assim, que as pessoas elas têm que estar preparadas para determinadas situações. E por mais que a gente se conheça, às vezes a gente não está preparado para algumas coisas, né? Que acontecem, digamos assim, coisas inesperadas que acontecem pelo caminho, né? Mas como eu falei no início do programa, eu acho que assim, tem algumas pessoas que até escolhem caminhos errados, né? Inclusive na profissão. Porque tem pessoas que optam por um caminho que necessitam da aprovação ou necessitam passar pelo crivo de outras pessoas, mas elas não aceitam críticas. E aí, pela minha... Claro, eu sou leigo, né? Eu estou falando por experiências, não por estudo, né? Mas eu vejo que, assim, a crítica, ela faz parte de alguns segmentos. E tem muitas pessoas que não aceitam ouvir críticas. Assim como tem pessoas que não conseguem não fazê-las, né? Então, por mais que tu se conheça, por mais que tu confie no teu tato, sempre vai aparecer vai acontecer, né, algo inesperado, ou aparecer uma pessoa que vai te tirar desse centro aí. Sempre acontece. Tu ficar em dúvida, sabe? Tu tem toda a certeza, mas tu ouve alguma coisa que faz tu ter dúvida. Isso sempre acontece. É que o autoconhecimento também é uma coisa dinâmica, né? Sim. Por isso que na vida, assim, tem momentos diferentes. A gente estava falando de casal antes, né? Bom, a gente sabe que, por exemplo, na vida do casal, uma coisa que determina muito é quando vão morar juntos. Isso é uma coisa que muda muita coisa. Outra coisa que muda muito é quando nasce o primeiro filho, e os outros também, né? Mas o primeiro filho é muito determinante. Muda muito a dinâmica. Pode ser um casal super afinado, que se entende super bem, que sabe das demandas que um filho traz para o relacionamento, mas a gente nunca sabe quais são as demandas específicas de determinado filho. A gente não sabe se vai ser uma criança que vai ter necessidades especiais, né? Se mesmo não tendo... Todas as crianças têm necessidades especiais dependendo das suas questões. Umas mais, outras menos. E isso quebra todo o equilíbrio construído até ali. Vem à tona todas as experiências infantis, pessoas se metendo e tal, e isso geram crises. Então, assim, o autoconhecimento não é ter ou não ter. É uma coisa a ser construída, e a vida da gente é dinâmica. Às vezes às vezes não, né? A gente está exposto ao mundo que é não controlável. Algumas pessoas têm mais uma fantasia de que controlam, mas a gente não controla quase nada, né, da nossa vida, nem as nossas próprias reações muitas vezes, porque são determinadas por muitas outras coisas e às vezes saem de um jeito automático, assim, né? Então a gente não controla quase nada, assim, né? E está exposto a uma série de coisas imprevistas, incontroláveis, e mesmo aquelas coisas que a gente pode ter uma ideia, como, por exemplo, o nascimento de um filho, assim, né? Então as crises vão acontecer. Só que quanto mais a gente se conhecer, talvez a gente vai ter uma caixa de ferramentas melhor para resolver aquela crise mais rápido, porque esses desbalanços vão acontecer. Até uma gripe, por exemplo. Daqui a pouco tu acorda meio mal com uma gripe e tu tem um monte de coisa para resolver. Como é que tu vai lidar com aquele teu dia resolvendo, se sentindo mal e tal? Bom, depende de como é que vai estar a tua caixa de ferramentas, assim, né? Porque nós criamos o nosso mundo e ele pode ser criado de acordo com o que a gente recebe externo, né? Então, pensando, a gente pode
ter a escolha, se a gente não tiver o autoconhecimento ali, ó, né, de dizer sim, eu posso aceitar algumas coisas, posso dizer não para outras coisas, porque eu sei bem o que essa experiência me traz, ou o que, né? Então, da mesma forma, se eu não tiver tudo isso alinhado e bem colocado na minha cabeça, eu posso tranquilamente, através de críticas externas, tentar criar o meu mundo que não vai funcionar. Talvez, pensando então que tudo isso é um movimento, né, Casca? Do que realmente é o que somos hoje, o que somos amanhã, a partir das nossas experiências. E é como agora, o doutor falando assim, me veio, nossa, que quando namorava, eu tomava cerveja, porque cerveja era bom. E vinho era coisa pra gente velha, né? Aí a gente casa, a gente percebe o como um vinho é gostoso, né? A gente percebe como ele é acolhedor. Então, assim, de acordo com a nossa vivência e de acordo com as experiências, a gente começa a criar situações aqui de uma forma lúdica, né? Jogar um exemplo, mas de que se eu me conheço bem, eu sei o que optar e o que dizer que sim, o que não, o que, né? Mas vamos para as considerações sobre o programa de hoje, doutor. Estamos chegando ao final, mas entender que críticas, pessoas invasivas, por vezes, a crítica ela chega, né? É porque realmente precisava receber, mas como a gente recebe, né? Então acho que fica a dica. E o que mais a gente pode pontuar no programa de hoje, doutor? Eu acho que é muito importante isso. As críticas, às vezes, elas vêm pelo bem, muitas vezes é uma forma de a gente poder se enxergar diferente. Enquanto a gente conversava, eu estava me lembrando que a última vez que eu iniciei psicoterapia foi por uma crítica que eu recebi, foi por um comentário de um colega na faculdade, aquilo me deixou muito brabo, né? E aquilo me fez pensar, e aí foi por isso que eu busquei ajuda naquela época, assim, né? Então, acho que é uma coisa que acontece, tipo assim, a gente, por ser psicólogo ou psiquiatra ou estudar isso, não tá imune, somos pessoas, né? E também passamos pelas nossas dificuldades, né? Eu faço psicoterapia até hoje, continuo fazendo, assim, né? Então, acho que é uma coisa importante. Também recebo críticas, às vezes lido bem, às vezes lido mal, enfim, parte da vida de todo mundo, assim, né? Mas, assim, quando fazer as críticas também envolve um pouco de intimidade, um pouco de respeito, né? Mas pode ser determinante, pode ser importante para a vida. Até já falei para esse meu colega, olha, eu fiquei muito brabo contigo naquela vez, mas foi bem importante aquilo que tu me falou. E falando dessa última parte, assim, né, de como as coisas são dinâmicas na nossa vida e etc., eu acho que também a gente precisa olhar para o quanto que a gente se permite flexibilizar padrões nossos e mudar ao longo da vida e aprender com a experiência, né? Tem pessoas, né, que são muito rígidas e que têm uma dificuldade muito grande de mudar. E outras pessoas que são um pouco mais flexíveis e se permitem também aprender com a experiência, também aprender com as críticas, aprender com as coisas que não deram errado, porque a gente mudar precisa também a gente se criticar, e essa crítica não pode ser demais, mas também não pode ser de menos. A gente precisa ver, olha, isso aqui eu fiz, não deu certo, eu preciso achar um outro jeito de fazer. Mas tem muitas pessoas que, por um problema de personalidade, não vamos nem entrar em partes técnicas, assim, mas tem uma dificuldade de poder olhar para esse seu lado positivo e o seu lado negativo, e as coisas que não deram certo na sua vida, e flexibilizar para poder aprender com aquela experiência e poder mudar. Então, assim, poder aprender com a experiência e mudar também é uma ferramenta importante para a gente poder lidar melhor com as coisas que vão mudando na vida e com as críticas também, assim, né? Com certeza, muito bem, muito bem. Casca, aprendemos um pouquinho hoje? Bastante, um pouquinho não, bastante. Verdade. Inclusive, ouvindo todo o nosso programa aqui, né, eu fiquei pensando até do que seria mais difícil de ouvir, né? E aí, realmente, que assim, às vezes
Para quem já está calejado no seu trabalho, ou enfim, já tem experiência, às vezes é mais fácil, né? Mas é difícil ouvir uma crítica do teu filho, por exemplo, né? Porque tu sabe que a criança não tem maldade, não tem interesse nenhum, às vezes, né? Porque às vezes tem, mas não tem interesse nenhum em jogo, e aí tu recebeu uma crítica, por menorzinha que ela seja, né? Tipo aquela, não gostei do teu cabelo, sabe? É uma coisa que faz a diferença, né? Mas aprendemos bastante, com certeza absoluta. Com certeza, muito bem. Pessoal, eu gostaria agora de agradecer ao Dr. Guilherme que esteve aqui. Casca, muito obrigada. Mais uma quarta-feira com música boa para nós. Eu que agradeço. Isso aí. Eu vou deixar um espaço para que vocês possam fazer as suas considerações para o pessoal de casa. Então, doutor. Não, acho que é mais ou menos isso. Acho que talvez a frase para finalizar mesmo, o pessoal de casa, é essa, assim, não tenha medo de buscar ajuda, né, tratamento, né, todos nós somos pessoas, existem pessoas bem treinadas, assim, né, vivemos num estado que tem muitos psicólogos, muitos psiquiatras, né, então tem muita gente treinada, pessoas mal treinadas, pessoas bem treinadas, mas é possível encontrar pessoas para poder ajudar dentro das nossas necessidades e poder cuidar da saúde mental, né? A gente precisa pensar nisso, tem profissionais, tem ajudas, mas a gente precisa cuidar da gente mesmo, né? Fazer coisas que nos façam bem, assim, né? É isso aí, muito bem, muito obrigada. E Casca, muito obrigada. Eu que agradeço. Inclusive, uma das condições que era assim, para eu poder aceitar participar do programa é o seguinte, não me critique. O resto tá tudo certo. É isso aí. Então, agradecendo ao pessoal que está aqui comigo, agradeço a você que está em casa, nos acompanhou nesta noite no programa Algo a Mais ou nesta manhã, pensando na próxima quarta-feira, quando ele reprisa. Né? Convido para que continue na programação da Conecta Mais e até amanhã, 10h30 da manhã, estou aqui novamente nas quintas. E um detalhe muito importante, se você quiser comentar, vai ser um prazer ler seu comentário, mas se tiver crítica, não faça. A gente é bem tranquilo aqui, bem Só democrático. A gente não lê quando vocês mandam crítica. Nós somos bem democráticos. Se for criticar, não critique, não escreva nada.